Vamos ler aqui, capítulo 5, a partir do versículo 21 em diante. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite seu marido. Amém? Queridos, eu confesso que ao vir para cá essa noite, ou momentos antes de eu vir, eu estava me preparando, eu tinha uma comunhão antes dessa reunião com os irmãos. Então eu vim mais cedo aqui para o local de reuniões. Mas antes de eu vir para cá, eu busquei a Bíblia para ver qual o texto que nós iríamos tratar essa noite. E vendo a porção, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, né? Em como eu iria expor essa porção. Essa preocupação, lógico, não é uma preocupação essencial da verdade. Mas como comunicar um texto tão denso como este, sem confundirmos as verdades aqui apresentadas com a cultura que já está estabelecida desde sempre, desde o começo do mundo, inclusive. E até hoje, no século XXI, ainda existe uma cultura de um patriarcalismo muito grande, existe uma cultura de machismo muito grande, existe uma cultura de inferioridade da mulher em relação ao homem muito grande, que, do meu ponto de vista atual, eu julgo muito perverso e muito pecaminoso. E os cristãos, em nome da Bíblia, não raros cristãos, não raros homens cristãos, se apoiam em porções da Escritura como esta para justificar algum tipo de relacionamento em que a mulher vive uma vida de julgo, uma vida não apropriada para a dignidade da mulher no papel conjugal. Então, assim, nosso objetivo essa noite é tentar ler esse texto e compreendê-lo à luz do Evangelho e não à luz da cultura. Não tomar esse texto por pretexto cultural e para manutenção de costumes, mas tomar esse texto para entender a cultura e entender, sobretudo, qual é a essência do Evangelho no que diz respeito a esta verdade, essa relação marido e esposa. Tá bom? Por isso eu peço a paciência dos irmãos e peço que os irmãos me acompanhem passo a passo. Antes de tudo, eu quero exaltar dois pontos aqui. Nessa porção nós encontramos aqui o apóstolo Paulo falando como a mulher deve se relacionar deve proceder relativamente ao seu esposo, e como o esposo deve proceder relativamente à sua mulher. Interessante que, dentre tantas coisas que poderiam ser ditas, o apóstolo Paulo coloca dois pontos interessantes, que é a submissão e o amor. Ou seja, a mulher é dito que ela seja submissa ao próprio marido como ao Senhor,
E ao homem é dito que ele ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, muitas coisas poderiam ser ditas aqui em relação ao marido e à esposa, mas Paulo traz esses dois pontos que eu julgo serem fundamentais.